Federal uma lei que penaliza quem modificar as placas de reboques e semi-reboques. Lucas Medeiros está de volta. Lucas, o que é que caracteriza isso, né? Ou andar com a placa adulterada do reboque, ou andar com o reboque sem placa, e isso já está valendo mesmo? Já está valendo, Renata, desde o fim de abril, tá? E pode pegar uma pena de 3 a 6 anos de prisão. A gente vai conversar aqui com o Ivanildo Pereira, ele que é professor e agente de fiscalização do Detran aqui de Pernambuco. Ivanildo, seja muito bem-vindo à Rádio Cidade. 3 anos a 6 de prisão, né? Agora muita gente questiona o seguinte: é inafiançável? Será que vai ser, eu vou mesmo pegar presídio ou não? Tem alguma fiança? Muito bom dia. Bom dia, Lucas. Bom dia, Renata. Bom dia, Mário. E bom dia a todos os ouvintes e telespectadores da Rádio Cidade. O que acontece? Houve essa alteração na legislação e muita gente está dizendo que a pessoa vai ser presa diretamente, que não tem fiança, e que realmente não é. Isso aí é uma fake news. Essa alteração no Código Penal, no artigo 311, o que acontece? Antes, na redação anterior, existia uma pena que era até 4 anos. Então, agora com a nova redação é de 3 a 6 anos. Tem fiança? Tem. Qual é a diferença que acontece de fato? Anteriormente, o delegado poderia aplicar essa fiança. Como a pena hoje vai passar dos 4 anos, ela pode passar, qualquer pena que passe de 4 anos vai deixar de ser fixada pela autoridade policial, pelo delegado, mas ela poderá ser fixada pelo juiz, na audiência de custódia. O que é que caracteriza essa adulteração nos reboques e semi-reboques? Bem, Lucas, a alteração na legislação, ela se deu porque antigamente o legislador só tinha incluído a questão do veículo automotor. Então era qualquer veículo que tinha propulsão de automação, né, de automotor, que seria enquadrado. Com essa nova redação, Renato e Mário, qualquer tipo de veículo pode ser enquadrado nessa situação. Veículo automotor, veículo elétrico, né, que é uma coisa recente, e a questão do reboque e semi-reboque. Então, qualquer tipo de veículo hoje, né, que trafegue nas vias de acordo com o CTB, ele poderá sim ser enquadrado nesse tipo de situação. Veículo automotor, elétrico, reboque ou semi-reboque. Fui parado, meu reboque acabou sendo apreendido, preciso fazer o emplacamento e me dirigir até o Detran para resolver todas as questões, porque tem multa também, né? Tem uma multa, né? Dependendo da situação, tem que ver se ele foi registrado ou não, se ele estava sem placa ou não. E a multa, dependendo da situação, ela pode ser não estar registrado ou, por exemplo, conduzir sem as placas de identificação. Vai depender de qual infração ele cometeu. A infração pode chegar a R$ 293,47 e levar 7 pontos na carteira, né? Então, tem que ficar atento, você que transporta, né, junto com o reboque. Agora, outro assunto interessante também, Ivanildo, é a questão da identificação veicular, né? O famoso comprei meu carro em leilão. Muita gente diz que não é interessante estar circulando com esse veículo. Como é toda essa questão, né? Porque tem o leilão sucata e o leilão normal. Qual seria a diferença? Bem, Lucas, importante sua pergunta. Na região aqui de Caruaru, na nossa região, é bastante comum as pessoas comprarem veículo de leilão. É proibido circular com veículo de leilão? Depende. Existem vários tipos de se arrematar um veículo. Um veículo ele pode, por exemplo, ter ido para o leilão porque uma pessoa comprou um veículo financiado, não pagou, a financeira entrou na justiça, reaveu aquele bem dela e colocou para o leilão. O veículo tem perfeitas condições de circulação. Então você vai lá, arremata esse bem, você pode circular com ele normalmente. Agora, Lucas, o que acontece bastante na nossa região é que existe o leilão do veículo chamado sucata. Se está dizendo que é sucata, logo a gente já subentende que o veículo não pode circular nas vias. E costumeiramente, a gente que trabalha na rua, a gente se depara com esse tipo de situação. A gente aborda as pessoas que estão conduzindo veículos que são sucatas. O veículo sucata é um veículo que foi baixado no sistema e é um veículo que é vendido no leilão para somente retirada de peça. Esse veículo não pode circular nas vias. E um detalhe também é que bandidos estão roubando veículos, né? E estão vendendo como sucata. E as pessoas estão comprando achando que é essa moto de leilão. É verdade. Nas últimas 2 semanas, né, o Detran Pernambuco, né, através da sua unidade de fiscalização, nós recuperamos aqui na cidade de Caruaru 3 veículos roubados. E foi basicamente nesse tipo de modus operandi aí.
de veículos que foram furtados. Normalmente acontece, a pessoa vai lá, estaciona o veículo. Tem acontecido muito em torno dos centros de compras aqui. Então as pessoas vão lá, estacionam, quando voltam, canto limpo, né? Então leva esses veículos para algum local, detona o chassi, né, como a gente chama popularmente, o chassi e outro item de identificação para dificultar a gente na rua, e arruma uma nota fiscal e diz que o veículo foi de leilão. Então, o que é que a gente orienta a população, né? Primeiro, quando você for comprar um veículo, as pessoas têm o hábito somente de analisar a questão mecânica. Eu sempre digo, o principal quando você for comprar um veículo, antes disso tudo, é você se ater às questões de identificação veicular, para você não cair numa roubada, literalmente. Então, verificar chassi, verificar o número do motor, verificar a placa e todos os demais itens de identificação, para você não cair numa situação dessa e depois se terminar sendo conduzido para a delegacia, porque se a gente aborda e verifica que lá tem alguma restrição de roubo, vai ser conduzido o veículo e o condutor para a delegacia para a autoridade policial tomar as medidas cabíveis. Para eu fazer essa verificação, teria algum site? O site do Detran disponibiliza para mim? No site do Detran tem como você consultar a questão de débitos, né? Jogar a placa lá, vai aparecer. E para você verificar isso, aí você vai ter que entender um pouco, de verificar, ver se o chassi, quando você for lá, o número de identificação veicular, o chassi, está em perfeitas condições, se ele não está deteriorado, se ele está fora do padrão de fábrica, que você vai analisar a forma que ele foi gravado ali, ele tem um padrão, então se lá no começo está de um jeito a gravação e no final está de outro, desconfie. E principalmente a questão de preço, Lucas. A gente vê que as pessoas que normalmente caem nesse tipo de fraude, não é? O primeiro sinal é o preço incompatível. Então, se você está adquirindo um bem que está com um preço fora da realidade praticada do mercado, já é para você ligar um alerta. Então, muito cuidado quando for adquirir veículo, independente de ser de leilão ou não, verifique os itens de identificação para você não estar adquirindo um veículo roubado. E é importante salientar também que a questão da placa, né? Porque essas motos de leilão não tem placa, mas se você for comprar nesse quesito e tiver a placa lá, puxa a placa para ver se tem alguma adulteração, algo do tipo. Sim, teoricamente, como eu falei, né, um veículo de leilão ele pode circular normalmente, mas na questão do sucata, de acordo com a legislação, esse veículo ele deve estar sem placa e sem o chassi. O chassi é recortado ou detonado, seja lá o que for, e sem a placa também. São os dois itens, de acordo com a legislação, que não vão estar ali. Mas os demais, motor e os demais itens de identificação, todos devem permanecer intactos, justamente para uma possível averiguação de fiscalização ou de policiamento na rua. Perfeito. A gente levando a zona rural, muita gente utiliza dessas motos e sem os equipamentos de segurança, né? E é importante a gente reforçar que tem que usar o capacete, além de que não podem estar circulando com essas motos. É verdade, Lucas. Não diferentemente de outros locais, né? Aqui em Pernambuco tem-se também esse hábito de comprar essas motinhas velhas para se rodar na zona rural. Lembrando que para se circular também na zona rural precisa de CNH. Então é exigível toda a parte de legislação do jeito que se trafega aqui, por exemplo, no centro de Caruaru, na zona rural, se for numa área aberta à circulação. Então as regras de trânsito são válidas em toda parte. Então, essas pessoas, para conduzirem os veículos, o veículo tem que estar licenciado, ela tem que estar de capacete e o principal, Lucas, tem que possuir CNH. A gente vem presenciando vários acidentes na região, principalmente com jovens que vêm a óbito, e é porque normalmente não se afunda e não se explica nas matérias. Na maioria das vezes que se tem esses acidentes, com essas colisões aqui, se você for averiguar nesses últimos acidentes, pode ir lá, porque a maioria não tem habilitação. A maioria está no excesso de velocidade e boa parte ingeriu bebida alcoólica. Então é uma mistura altamente danosa e que põe em risco tanto para quem está conduzindo quanto para os demais usuários da via. Oi, Ivanildo, para a gente encerrar, voltando aqui ao reboque, também vale salientar que precisa ter toda a questão de sinalização, né? Luz de freio, luz de alerta, para que as pessoas que vierem atrás poderem também ficarem atentos, né, para toda essa questão do próprio reboque. Até porque quando bota o reboque, toda a questão de iluminação do carro vai embora. Verdade. A iluminação, Lucas, ela é um fator essencial para quem está na via, para você ver e ser visto.
Então é extremamente importante, somente no período noturno. Tem que se ter esse cuidado de estar bastante iluminado, porque você corre o risco de se acidentar ou de causar um acidente, um sinistro, né, que é a palavra correta hoje, um sinistro de trânsito na via. Perfeito. A gente conversou com o Ivanildo Pereira, ele que é professor e agente de fiscalização do Detran aqui em Pernambuco. Então tá aí, Mário, Renata, você amigo ligado aqui na Rádio Cidade, prestem atenção, tá? Tanto na questão dos reboques, como também nessas motos de leilão, nas motos ou veículos de leilão, para não caírem em uma furada. E nos reboques tem que estar com a placa, as placas não podem serem adulteradas, e também ter iluminação, porque esses dias eu estava descendo por ali, tô bonitinho, indo para minha casa, cidadão com um reboque entrou de vez, quase que só Jesus na calça. Pois não, Ivanildo? E complementando, né, acho que uma das principais mudanças, né, das principais dúvidas das pessoas hoje é conduzir um veículo sem placa na via. Eu vou ser preso ou não? Vai depender muito, Lucas, da situação fática, né? Por exemplo, existem várias situações. O veículo zero ele tem 15 dias para que ele saia lá da concessionária e se dirija ao Detran. Eu não posso estar passeando com esse veículo com minha família. Pode ser no outro dia, não pode. Os 15 dias, Lucas, são para deslocamento da concessionária até o Detran para fazer a questão do emplacamento. Então, por exemplo, perdi o veículo numa chuva, vou ser preso? Não. A legislação, ela prevê, Lucas, naqueles casos em que há a intenção, em que há o dolo daquele condutor de infringir norma. Então, nesse caso específico, em que a pessoa, de forma voluntária, decide suprimir a sua placa. Então, são diversas formas que a pessoa pode incidir nesse crime. O fato de suprimir a placa de forma intencional, para cometer infração, crime, seja lá o que for, algum tipo de delito. Ou, por exemplo, muitas vezes as pessoas adulteram, Lucas. Pega uma fita isolante, então muda o caractere ali. De um B faz um 8 e assim vice-versa. De um 3 faz um 8. Então, esse tipo de situação que o legislador quis inibir e quer enquadrar nas pessoas que cometam o delito. Então, não é qualquer tipo de situação que a pessoa vai ser conduzida à delegacia. Mas tem gente que compra uma motocicleta, um veículo, e passa 1 ano, 2, 3, 4, 5, até hoje não emplacou. Ou se não, de forma voluntária, ela vai lá e tira a placa para cometer infração ou crime. Então, o foco que o legislador a priori criou é para enquadrar esse tipo de situação em que as pessoas dolosamente fazem essa intervenção e retiram e suprimem a placa ou adulteram algum item. 3 a 6 anos de prisão, multa e ainda tem a questão da fiança. Então, eu pagando a fiança não fico livre da multa, né, Ivanildo? Também tem essa questão. É verdade, não é? Nesse caso aí, né, a autoridade judiciária, o juiz, vai fixar a fiança. E acho que a questão toda é que muitas vezes a gente vê pessoas comuns cometendo esse tipo de crime. Então, que haja uma conscientização, não é? Que isso aí é uma questão para a segurança de todos. Então, o Detran Pernambuco tem se preocupado bastante com a segurança pública do Estado, com a segurança viária, e a gente tem tido um combate específico aqui na nossa região, no Estado todo, desse tipo de crime. Então, quando a gente pega veículo com suspeita de adulteração, a gente vai fazer aquela busca minuciosa, aquela análise técnica ali em loco, aquela vistoria detalhada, e, como eu disse, nos últimos 10 dias, 3 pessoas foram conduzidas à delegacia porque estavam com o veículo adulterado ou com queixa de roubo e furto. Perfeito. Tá aí então Ivanildo Pereira, ele que é professor e agente de fiscalização do Detran aqui em Pernambuco. Bora todo mundo ficar atento, tá? Pra depois não tá indo parar na delegacia, meu amigo, por uma questão, né, de emplacamento, né, questão da moto ser de leilão sucata e não poder circular. Então, vamos todo mundo prestar atenção para evitar esse tipo de problema. Mário, Renato. Perfeito, Lucas. Mais explicado impossível pelo Ivanildo aí. Um abraço, meu querido. 9 horas e 48 minutos.